A grande rainha Hera, a senhora do casamento, do elo, né? Do compromisso, a mulher e o poder. Essa é poderosa mesmo. Essa é poderosa, a esposa de Zeus, a grande rainha, que foi muito injustiçada, sabe? Foi realmente mal compreendida, e hoje aqui nós vamos realmente pôr assim as coisas na sua devida ordem, né? Entender esse poder e principalmente o que a proposta aqui, né, sempre que é o principal, é entender esse poder em nós, mulheres, entender que essa energia faz parte desse conjunto de energias que vibram na gente e precisa ser olhada, precisa ser amparada, abraçada, né? Porque tudo que nós negamos, tudo que nós colocamos à parte, tudo que nós colocamos à margem, aquela força, ela vem numa proporção totalmente oposta, né? E aí vem numa proporção até que fere, que nos fere. E essa energia de Hera, quando não muito bem compreendida, ela pode trazer uma chaga muito grande para o feminino, né? Então, por isso que é um momento, é um tema profundo e que precisa ser visto com um coração muito aberto, com realmente um olhar, além de um olhar até de época nosso, ok? A Hera é deusa vulnerável, porque ela se conecta ao masculino e ela tem um papel dela que ela é a esposa, tá? A Hera, o grande papel dela é a esposa, então ela é deusa vulnerável. É uma energia que hoje muitas mulheres se sentem não reconhecidas com essa energia, que em épocas vem sempre um arquétipo mais forte, dominante, e que algumas vezes esse arquétipo social, dessa deusa social que lida com o feminino num todo, daquele momento social, ele é mais forte, né? E ele pode ser antagônico a alguma outra característica de deusa. Então, e aí as mulheres que têm aquele tipo de características podem se sentir até meio marginalizadas, tá? E eu fiz essa explicação principalmente para entender que não existe certo e errado nessa energia. Não existe um arquétipo que é o certo, um arquétipo que é o errado. Todos ali são importantes. Nós temos que integrar todos se nós queremos nos equilibrar quanto seres, né, quanto mulheres e também quanto sociedade. O entender. Quando a gente passa por um e por outro, acaba sendo até uma forma didática para vivenciar um pouco melhor cada arquétipo. E cada arquétipo também é vivenciado durante a nossa vida, mesmo os mais fracos, tem momentos que eles precisam vir à tona. Hera, né? Vamos falar do arquétipo puro agora, né? A gente vai comentar sobre o mito. Lembra que a gente sempre inicia pelo mito, que ele é a grande base que nos faz ter um olhar para a mulher Hera, para trazer isso para a energia do feminino, tá? Onde a gente vai que a gente consegue trabalhar com uma visão muito mais ampla. Então, quando a gente trabalha Hera, ela é a grande rainha do Olimpo, esposa de Zeus. Então, vamos dizer assim, ela está no cargo maior, né? Ela é no mais alto cargo, né? Esposa de Zeus. O próprio nome Hera, tá? Ele significa a grande rainha, ok? Para os romanos, ela é Juno, então ela é conhecida também como Juno, e para os gregos Hera. Hera também é o feminino de herói, porque a Hera, ela é também a grande orientadora, a mãe dos heróis, né? Ela que auxilia os heróis. Hera também, ela tem assim diversos símbolos, como o pavão, né, reconhecido também com os olhos de pavão, e ela é tanto reconhecida como a senhora do casamento, assim, extremamente venerada, né? Todas as mulheres que querem se casar veneravam Hera, os gregos, e também muito temida pela sua ira, né? Ela era uma mulher muito raivosa e ciumenta, né? Ela era descrita assim como raivosa e ciumenta,
que é importante a gente olhar para o mito, para entender mais a fundo essa energia, ela é filha de Cronos e Reia. E Cronos é o senhor do tempo, ok? Então, Cronos trabalha o tempo e a Reia é o fluir. Então, ela também tem a característica do fluir no tempo. Só que a Hera, ela é casada com o poder, né? Ela é casada com Zeus. Então, ela vai fluir no tempo em relação a um desenvolvimento de poder, ok? Então, é bem interessante entender isso, porque é também um propósito dentro de algo maior, conectada a uma responsabilidade maior, a um poder maior, ok? Então, essa é a energia central de Hera, ok? Vamos começar um mito. Quando ela nasce, né, ela é tirada também do estômago de Cronos, né, porque Cronos ele engole os filhos, né, o mito de Cronos, ele engole os filhos. Quando ela é tirada moça, ela vai viver retirada ali do grupo dos deuses, ela vive como se fosse uma ilha mágica, que quem cuida dela são os seres da natureza. Ela é muito bonita, é uma deusa muito bonita, e ela é cultuada, ela é ensinada realmente a ser uma rainha. Isolada do mundo, ela está aprendendo, ela tá se desenvolvendo ali, né, como moça. E está sendo educada também, né, muito bem educada para ser uma rainha, né. Preparada, né, ela está sendo preparada para até que a história não tem os oráculos, mas eu diria que os oráculos já sabiam que ela seria uma rainha, né? Então, o próprio destino dela já trabalha com ela para ela aprender, né, toda essa questão da realeza. E ela continua vivendo lá, até que Zeus, né, a conhece, né, encontra. E a gente conhece Zeus, a gente já viu que Zeus não é fácil. E quando ele quer uma coisa, ele quer uma coisa, né? E quando ele olha para Hera, ele se encanta com a beleza de Hera, né? E aí ele quer fazer de tudo para ficar com Hera. Mas Hera não cede fácil. Aí ele tem uma ideia, né? Ele fala assim, eu vou me metamorfosear, né? Me transformar num pássaro. E aí a Hera, né, ali no reino da natureza, ali quando vê o pássaro, ele abraça, né, e fala assim, ai, que pássaro lindo, encanta ela. De repente, quando ela tá nos braços com o pássaro, surge Zeus, ele se apresenta, né, como Zeus, né, e que fala que a quer, né, que quer tê-la. E ela fala não. Ela fala não é bem assim. Comigo eu não quero. E fica ali dura. E Zeus insiste. Ela fala assim, olha, para você me ter, você vai ter que casar comigo, né? E ele aceita. E ele casa com ela. Então, aí há o casamento dos dois. Conta-se que eles vivem numa lua de mel de 300 anos, né? Então, em paz e harmonia de 300 anos. Quando passa esses 300 anos, aí a coisa muda de figura. Zeus acaba, assim, cansando um pouco, né, do casamento. A gente sabe que ele é muito mulherengo, né? Ele começa a olhar as outras mortais, deusas e muito mais. E aí acaba traindo a Hera, né? Teve vários relatos de traição. E Hera não suporta as traições de Zeus, né? E aí vem a chaga dela, né? Que ela fica mordida e realmente com muita raiva. A Hera ciumenta e raivosa quando Zeus não a respeita, né? Outra questão também que é interessante lembrar, né? São os bastidores, né? São os mitos para a gente entender. Parece que Zeus faz isso porque tá cansado, não quer mais Hera, mas não é bem assim, né? É que apesar de
todo esse relacionamento tumultuado de Zeus e Hera ali, o Zeus traindo, Hera com raiva, ainda atrás se vingando, né? Você fala assim, não, por que ela não deixa ele? Ela até deixou, ela até deu um troco uma vez. Tem um mito que fala de Hera, que ela pede um tempo mesmo para Zeus, vai embora, porque ela fica cansada de ter essa traição. E Zeus fica desesperado, como ela vai me deixar, né? Então você vê que apesar de tudo, ele gosta dela. E aí o que ele faz? Ele fala, meu Deus, como eu faço para essa mulher voltar? Aí ele tem um plano, porque ele sabe o quanto ela é ciumenta, ele conhece a esposa que tem, né? Aí ele pega e vai e faz uma... Ele tem bom humor, né? Ele tem um bom humor também. Ele fala, quer saber? Vou falar que eu vou casar de novo. Aí ele finge que vai casar com uma estátua. Hera, quando fica sabendo. Como? Ele vai casar novamente? Vou perder o meu posto de rainha? Não. Ele finge que vai casar, mas aí ele encena que tá casando, só que na encenação é uma estátua. Ela não percebe. E fica com ciúmes. Fica com ciúmes, fala, não, ninguém vai tirar meu posto de rainha, não. E aí ela vai lá, né? Aí quando ela vê que a estátua, até ela ri, ela fala, coisa de Zeus mesmo, né? Ela já sabe que é meu marido que tem. E eles acabam voltando. Então, para entender que apesar desse relacionamento todo tumultuoso, existe uma vontade do relacionamento, dessa conexão. E isso é muito importante no mito Hera. Então, entre tapas e beijos, eles se amam. Nesse sentido. Porque Hera é a única que consegue equilibrar essa energia de poder de Zeus. Ela sabe se conectar a Zeus ali, e eles no tumulto deles, eles conseguem ter uma relação, tá? Então esse mito mostra que, apesar da dificuldade que existe, que a gente vai até olhar o porquê de tudo isso, existe eles não se separam, precisa haver essa conexão, eles precisam se equilibrar, entendeu? Quando há um casamento, que a gente vai olhar aqui, a gente tem duas energias que a gente tem que trabalhar, né? O feminino e o masculino. E Hera vem falar com as mulheres que se casam. Ela é a mulher que trabalha a energia do casamento. E é essencial falar isso, que realmente hoje está tendo muitos divórcios, muitas relações acabarem, muitos rompimentos, por falta até da mulher reconhecer a sua energia Hera. Falta do comprometimento. Então, eu não, só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que é culpa de um ou de outro. Na nossa visão aqui, né? O relacionamento é sempre dos dois. Então, quando há uma desarmonia, tem que olhar os dois lados, tá? Realmente, tem muitos homens que não sabem apreciar, né? Realmente a força a mulher que tem, como também tem muitas mulheres que não estão entendendo a sua energia Hera de comprometimento, né? Não está acessando essa energia e fazendo. Então a gente tem um equilíbrio, porque é Zeus e Hera, os dois têm que se harmonizar. Vamos entender um pouco do arquétipo interno, né, puro, que vai nos ajudar a dar uma clareada nessa energia, né, no princípio. A primeira coisa, a gente vai falar do poder de Hera, que é um poder, o mito dela já vem pré-grego, né? Ela é mais antiga. A energia central de Hera, quando a gente vai olhar mais a fundo, ela como uma grande rainha, ela deriva do conceito do primordial elemento feminino, tá? Que é a deusa primordial. Tá? Aquela que comanda tudo, aquela que casa com o masculino maior e que cria a vida, é a mãe da vida. Tanto é que um dos símbolos de Hera é a vaca, o leite, porque conta que ela é a criadora da Via Láctea, né? A Via Láctea é o quê? Tudo que nós conhecemos de universo. Então quer dizer que ela representa o papel
da própria grande mãe que sustenta o universo, sustenta a vida. E ela faz isso com o seu feminino e masculino equilibrado, porque a sua essência é a essência do comprometimento, do elo, da união. Tá? E quando a gente trabalha energia, princípio, até o princípio da vida, eu vou ter que falar alguns conceitos aqui, que eu não sei se todos têm um entendimento, mas a fundo eu vou falar o mais simples possível. É o seguinte, no princípio quando a gente estuda princípio energético de vida, a gente tem o Uno, tá? Que é a ideia central ali, é o poder macro do todo. E para existir vida, para um processo de criação desse Uno, precisa se gerar duas etapas, dois polos. Um polo de princípio feminino e um polo de princípio masculino. Pensando nesse grau aqui, eles ainda não são, tá? Eles não são homem e mulher, ainda não é o feminino e masculino como a gente conhece, mas eles são duas polaridades opostas que saem desse Uno e que tem energias que vão fazer tudo deles, vai se ramificar a vida, tá? Então, essa teoria dessa energia de polaridade feminina tá? Dentro de um conceito maior. E vamos colocar como Zeus, o Deus, né, supremo, como a polaridade masculina. Então, é a grande força que sustenta o mundo. Quando a gente vê religiões mais antigas, povos mais antigos, que fazem o Deus e a deusa como um equilíbrio de ciclos, e os dois estão equilibrados e realmente numa harmonia, você vê uma busca de um equilíbrio energético, de um equilíbrio social, de um equilíbrio interno. Sempre o interno e o externo, eles são espelhos, né? Quando a gente está internamente equilibrado, a gente consegue transmitir isso para o externo. A gente não tem como querer equilíbrio no externo se a gente não está internamente equilibrado. Então, esse equilíbrio começa interno. Esse mito do casamento, vamos dizer assim, da energia masculina e feminina sagrada inicial, ali antes dos gregos, fala do princípio da vida, que aí que é traduzido como, para os gregos, o Zeus e Hera. Só que nos gregos, o mundo já tinha andado, gente. Muitas sociedades, se você for pensar dos pré-sumérios, tá? E ainda tinha eras antes, que eu não vou nem chegar aqui, né? Não vou nem falar muito aqui. Então, vamos pensar nos pré-sumérios para frente, entendeu? Até chegar nos gregos, anda muito a evolução. Então, ali já existia uma sociedade que já estava num desequilíbrio entre a energia polaridade feminina e a energia polaridade masculina. E quando surge o casamento de Zeus e de Hera, é realmente um casamento não equilibrado. É um casamento onde o masculino, ele sobrepõe a energia feminina. Ele não é um elo de união. Por isso que a chaga dos dois é eles, entre aspas, se amarem, como a gente viu o mito, que quando ela sai, ele quer ela de volta, e ele faz tudo para ter ela de volta. Ele aceita se casar com ela e eles estão juntos, mas ao mesmo tempo eles não conseguem equilibrar. A hora que Zeus e Hera se equilibrarem, é a hora que o universo se equilibra, que a vida evolui, entendeu? Então, esse é o grande, porque eles são os grandes senhores da base de tudo, eles comandam o Olimpo, eles sustentam o Olimpo, né? Eles são os senhores maiores, tá? Esse é um conceito macro para a gente entender o quão poderoso é arquétipo Zeus e Hera. Eles são arquétipos bases de criação, tá? Conceito porque é o elo, é a união, tá? Dentro de uma energia que a gente pensa no princípio de tudo, eles falam sobre união, sobre elo. Quando a gente trabalha a energia feminina, né? A gente falou muito com a Afrodite ontem, é legal fazer esse paralelo, esse gancho, na verdade, que a Afrodite é o princípio amor,
ok? Ela é base, sustento do feminino. Tanto é que ela até é a deusa alquímica, que a gente até brinca que ela dá a liga, ela consegue transitar pelos mundos, né? A Hera, né, ela é um componente forte dessa energia feminina de amor, que ela é a energia do compromisso e da união, tá? Ela é a Afrodite numa escala onde ela consegue haver conexão, tá? Uma conexão duradoura, tá? Porque a Hera traz o elo, tá? Da união, e essa união, o quão boa, o quão ruim vai ser essa união, vai determinar o quão você consegue trabalhar essa energia Hera, ok? E Hera busca o casamento sagrado, a união realmente pura, divina, né? Um conceito de sagrado mesmo. Sim. Né? Acho que isso é importante também. E aí, quando a gente vai falar de uma mulher Hera, é isso que as mulheres Hera estão buscando. Porque realmente profunda. Esse casamento sagrado é realmente a essência central da Hera, né? Como nós falamos, existe a polaridade masculina e feminina energética, mas para haver a evolução, né, para haver uma transformação, você precisa fazer essa união, tá? E essa união gera vida, gera uma evolução. Quando essa união é feita no seu perfeito equilíbrio, quer dizer, a polaridade feminina entende o teu total, tá consciente de quem se é, tá vibrando na sua polaridade total e tá em equilíbrio em si, né, com seu poder em equilíbrio, e o masculino também na mesma característica, entendendo o seu ser, entendendo o seu poder e a sua polaridade em equilíbrio, os dois conseguem um olhar o outro e um conectar o outro. A partir do momento que há essa conexão maior, a gente fala que é o casamento espiritual, o verdadeiro casamento, onde duas polaridades se unem por algo maior, para ter uma energia maior, porque os dois são inteiros em si, na sua própria energia, e ao mesmo tempo, ao haver a união, eles geram algo maior, que vamos dizer assim, é um filho. E aqui a gente tem a tríade sagrada também, né, da geração feminino e masculino, que seria pai e mãe, ou depende da simbologia, tem vários, né, que geram um terceiro, tá? A gente tem tríade sagrada. Esse terceiro não é simbolicamente um filho em si, mas é uma energia superior, tá? Para isso precisa ter precisa ter algo que queira se unir. O ímã tem que estar perfeito, tá? E quem dá a união de conexão ao outro, ao masculino, é Hera. Então, até para a mulher, vou dar até uma palhinha voltar. Se a mulher quer ter um relacionamento, se a mulher quer casar, ter um namoro, algo que dure mais do que 1 mês, 2 meses, mais 3 meses, ela precisa ter Hera. Senão, só a Afrodite, ela dá o impacto do amor, mas da paixão. Ele é o primeiro componente. Só Hera não gera o primeiro componente de Afrodite, né? Mas se você não aceita o casamento sagrado, essa união, você não constrói, né? Você não constrói esse elo. E hoje, como a Hera, como a gente comentou lá no iniciozinho, essa energia está muito subjugada na nossa sociedade, a gente está com pouca proposta de união mesmo. As pessoas não estão se unindo. Porque a gente vai ver que para haver essa união precisa ter alguns componentes que não são fáceis de ser lidados e que são até um pouco antagônicos ao que a sociedade hoje mostra muito, né? Então, para ter esses detalhes, a gente precisa ter um olhar diferente e entender o que é essa energia de união, de casamento, tá? Não como instituição, esse casamento que eu tô falando como realmente parceria
né? No caso da mulher, ter realmente um parceiro ali, os dois construírem algo maior juntos, né? Que é essa terceira liga. Não precisa ser um filho em si, mas ser algo que eles façam juntos que seja maior que eles mesmos, né? Elo e vínculo. Sempre quando pensar em era, pensar em elos e vínculos, tá? Nós estamos aqui falando sobre casamento, então eu só vou dar essa pitada de casamento para a gente entender o porquê a chaga era, tá? Por que ele tá tão complicado, a chaga era, e até na nossa atualidade. A instituição casamento, tá? Quando ela começa, assim, o início, ela não tem muito a ver com uma união sagrada em si, tá? Porque, na verdade, o casamento vem inicialmente, a gente pensa no sentido antropológico, né? Ele vem como uma proteção, né? Até os clãs, as famílias, né? Numa época nômade, numa época primitiva, o grupo sempre é mais forte que uma pessoa sozinha, né? Então, numa época em que é matar e morrer, né? É caçar comida, tudo, o grupo sempre é mais forte. E se você for ver o biológico feminino e o biológico masculino, a mulher tem um biológico mais fraco, principalmente para uma era assim, né? Para um momento de vida assim, porque vai ter um período da vida dela que ela vai estar grávida. Ela tem 9 meses de gravidez e 1 ano, porque a cria, vamos dizer assim, né, da mulher, ela não é igual um bicho assim que você tem 2, 3 dias, tá andando, tudo tchau, entendeu? Eu não preciso. A mulher precisa sustentar o filho, a gente vai ver até bastante em Deméter, é importante isso, né? É uma função biológica dela e uma função energética espiritual, porque ela sustenta a vida, né? Então é o papel dela. Só que ela, num mundo assim, ela tem que se proteger. Porque se ela não tem quem a proteja, quem consegue levar o alimento para ela, quem consegue fazer com que os animais piores não a ataquem, enquanto ela está grávida, que ela não pode correr direito, que ela não pode se movimentar, enquanto ela tem que amamentar, ela não pode caçar, né? Ela precisa, por segurança, se unir a um homem, né? E é esse o conceito de começar a união, é realmente sustento da vida, né? Isso eu tô falando bem no biológico, assim, bem simples, né? E isso vai vindo e vai amadurecendo essa ideia no nosso social, tá? Com a questão da dominação, né, em que você coloca e você desequilibra, porque aqui nós estamos só falando de 2 papéis diferentes, de polaridades diferentes, ok? A gente tá falando de um feminino e de um masculino, em que os dois têm um papel social, os dois se harmonizam, ela dá a prole para o marido, né? E ele a sustenta e a protege, né? Então, todo o nosso psiquismo aí começa de entendimento de casal, começa nessa fase, né? Então, esse é o equilíbrio perfeito ali. Quando começa a ter dominação, né, de poder, né, de quanto mais um grupo vai dominando o outro, e vai querendo colocar o seu poder para o outro, começa a desequilibrar essa energia feminina e masculina. Até porque quando você desequilibra, você consegue. Quando você subjuga um povo, quando você coloca outro maior, você tem o poder, ok? Então, com isso, o feminino começou ficando cada vez mais subjugado, se entendendo como mais fraco, e o masculino como mais forte, né? Numa questão cultural. E foi se passando. E cada século. E a mulher precisou cada vez mais do casamento para se proteger do próprio masculino. Até, vamos dizer assim, se nós vamos pensar, é uma coisa simples de se ver, isso é fácil de se ver. Nos livros, eu gosto muito de Jane Austen, ou literatura do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, dá para você ver um conceito social, que quando você lê hoje, você fala, ai que bobagem, né? Como uma mulher só pensa nisso, né? Os livros falam das mulheres que casam, descasam, e dramas de mulheres sobre o casamento. Gente,
casamento era vital para uma mulher naquela época. Se você for ver a própria Razão e Sensibilidade, as duas irmãs perdem tudo, porque o pai dela morre. E como elas são mulheres, ela não tem direito à propriedade. Então elas perdem, elas têm que ganhar uma renda do primo, se eu não me engano, eu não lembro direito, que a sustenta ao bel prazer dele, e a propriedade fica tudo para ele, porque ele é o homem mais próximo genealogicamente da família. Né? É o tio, o primo, eu não lembro exatamente qual é o... Então, a mulher que não casava ali, ela podia passar fome, entendeu? Era realmente também a mesma coisa dos homens da caverna, eram sobreviventes. Isso vai gerando o quê? Uma energia sobre o casamento de dominação, tá? O conceito casamento. Então, quando a gente chega a um momento de ruptura tão grande que foi o século XX, quando você chega com essa energia do casamento, da instituição casamento, você vê, o que você faz? Você vai para outra polaridade. As mulheres falam assim, pelo amor de Deus, isso é a pior coisa do mundo, mulheres não devem se casar, o homem não deve dominar a mulher, não deve haver relacionamento. E aí acaba a quebra de não querer se relacionar, não querer nada que dure, não querer nada... a estrutura casamento. E é claro que um conceito casamento de dominação, ele realmente tem que ser reavaliado. Não é saudável. Mas esse conceito social não é o conceito inicial, que é o equilíbrio dos dois, um auxiliando o outro para gerar algo maior. No caso dos homens das cavernas, para viver, para conseguir sobreviver e aumentar a espécie, né? Era o máximo que eles conseguiam fazer. Hoje, quando um casal está em realmente harmonia e tem um elo, eles podem construir coisas maravilhosas. Os dois podem gerar uma evolução grande, porque um ajuda o outro a evoluir. Um aprende com o outro e um sobe com o outro. Quando a gente quer ficar, quando desconecta e é um por si, e aí a gente não entende como refazer essa conexão, que é essa união sagrada, você não tem evolução. Eu gosto de dar um pouco de base, porque não adianta eu falar do porquê, ficar tudo lindo e maravilhoso, e a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe por que a gente traz isso, entendeu? Então é importante a gente sempre ter o conhecimento. O conhecimento, ele é a chave para a gente nos entender de verdade, tirando de dogmas, tirando coisas inúteis, às vezes que a gente carrega sem saber. Para haver evolução em um relacionamento, tem que existir para a mulher uma energia era, tá? Para o homem tem outros Zeus em equilíbrio, que tem outra linguagem. Estou falando aqui do sagrado feminino, né? Da energia da polaridade feminina. A mulher tem que entender essa energia era. Por quê? A grande questão maior da era, e essa é a mais difícil de ser compreendida, era é a devoção. Imagina, uma energia de devoção. Para uma sociedade hoje em que a gente acha que só o eu é o melhor, quando você fala assim, como você vai se dar, você vai se doar a alguém, isso é impensado. Era devoção. Ela é devota à energia, ao marido. Ela é devota ao seu papel. Para vocês entenderem a grandiosidade disso, porque se a gente coloca só no casamento, fica uma coisa pequena, né? Fica uma coisa, nossa, mas ela vai se anular, fica aquela coisa dela se anular para o outro. E não é isso. Ela não vai se anular para o outro. Quando a gente entende a energia de devoção, a gente vai entender o que é o processo do relacionamento. A Hera, né, ela sabe o seu papel de rainha. Vamos pensar no que é uma rainha, numa sociedade. O rei, eles governam um povo. E qual é o objetivo dos dois? É fazer esse povo evoluir. Eles têm que manter o povo comendo, eles têm que manter o povo bem, senão eles perdem o reinado deles, né? Eles não estão ali à toa, eles têm que entender que tudo ali. E muitas vezes a posição que eles têm que tomar vai contra até o que eles querem.
Quantos reis e rainhas casaram-se com pessoas que não queriam, tiveram profissões que não queriam, fizeram muita coisa que não queriam, historicamente falando, tá? Porque eles tinham um propósito de continuar com um povo. Aqui eu não estou julgando bem e mal. Às vezes o propósito pode ser assim de poder, mesquinho, aí, de qualidade na área histórica. A gente vê que tem coisas maravilhosas, tem coisas que foram péssimas. Mas em si, o papel do rei e da rainha, muitas vezes, é abdicar. A gente vê isso até em filme, né? Quantos filmes, eu tinha um seriado que eu assistia bastante tempo atrás, que falava da monarquia, né, francesa, e a rainha, é fictício, né? A rainha se apaixona lá por um deles. E aí eles não, aí ela se apaixona e ela não. Por quê? Porque eu sou rainha. Eu não posso responder por mim. Tudo que eu faço, ela tem uma abrangência maior. Então, no papel que eu estou nesse momento, eu tenho que abdicar de algo menor para algo maior. A rainha, ela comanda, ela não quer chegar a alguma coisa maior. Ela entende que os dois têm que ir um só e tem que ir, porque tem que estar o equilíbrio da energia. Então, quando ela se une a essa energia, ela equilibra e ela consegue uma consciência maior dentro do propósito de ação dela. Vai gerar algo muito maior, ok? Agora, quando a gente coloca esse papel para algo ainda maior do que um papel de um reino, é só você ver a devoção maior, a própria devoção espiritual. Então, a ação dela, né, dentro do mundo, porque ela é deusa vulnerável, ela é aquela que se relaciona. Então, as relações dela dentro do mundo, ela tem que ser sempre para um propósito de evolução maior, né? Ela tem que puxar essa evolução, e ela vai puxar com quem? Com o parceiro, com o outro, porque é a conexão. Ela e vai. Para quem gosta as brumas de Avalon e tudo mais, e tem muito disso quando você estuda as sacerdotisas, a gente faz bastante desse estudo, quantas vezes as sacerdotisas elas têm que falar não, eu sou sacerdotisa, eu tenho que defender, no caso das brumas de Avalon, o meu maior propósito é que a deusa, não sou eu. Então ali eu sou casada com quem? Com o divino. Entendeu? E eu vou seguir esse propósito, né? Quando você vê no Bruma de Avalon que a própria Morgana não entende isso, ela acaba com toda a estrutura, né? Porque ela não entende que ali, ela não é a Morgana, ela não é o ser, ela é algo maior, ela é uma sacerdotisa. Então, a rainha, a Hera, ela entende que ela é rainha. Ela é mais do que ela tem um posto ali, tá? Então, quando eu vejo, quando a gente entende essa superioridade de Hera, a gente entende essa força que ela tem, entendeu? É muito forte, né? E aí, trazendo agora isso aqui eu já trabalhei no macro, né? Eu quis que a gente entendesse o arquétipo no seu macro, pra gente trazendo agora cada vez mais pra gente, que é o nosso propósito central aqui. Na sociedade atual, a mulher é incompreendida. Ela foi destronada, né, na nossa sociedade. As mulheres que são eras, elas têm até uma certa dificuldade de lidar com a Eren dela, porque na nossa sociedade ela não é bem aceita mesmo, tá? Elas são aquelas mulheres, aquelas meninas que até hoje, é muito engraçado, hoje elas são assim, elas estão muito à margem do que é normalmente pedido para uma mulher, né? No nosso último século, do século 20, meados do século 20 para cá, né? Que elas querem casar, as mulheres que querem casar, elas já nascem pensando em casamento, porque ela tem dentro dela a vibração de se unir. Do interno dela, essa vibração feminina dela você vai se unir para gerar algo maior, para construir algo mais. Você vai ser um alicerce de construção de algo maior para o mundo. Olha só que legal, né? É aquela frase que se usa, juntos somos mais fortes? Juntos somos mais fortes. É a mulher com o homem, né? Com a união, com o compromisso com o homem, ela é mais forte, é rainha. Sim. E quando ela conecta o feminino,
tá em conexão com esse masculino, vem nessa linguagem do amor, né? Porque o casamento, essa busca do romântico, do casar-se, né, com Afrodite, é o verdadeiro casamento realmente que vai saciar Hera. Acontece muito também de a Hera não estar ainda madura dentro dela mesma, porque ela não vai entender, a ânsia dela do se conectar é tão grande que ela acaba se conectando pelas razões erradas, porque ela ainda não tem a maturidade de passar por algumas deusas anteriores, que a Ártemis ajuda, a Atena ajuda, a própria vivência de Afrodite ajuda. Então, muitas vezes, o que desequilibra o início da relação, né, as relações, às vezes é a falta do autoconhecimento interno para entender com quem eu vou me unir, entendeu? Ou então, que tipo de união, o que eu considero sagrado para essa união? O que é importante? O que é importante para mim nessa união? Eu vou casar com alguém, né? Realmente, é muito casamento, era casamento. Eu vou casar com alguém porque eu admiro, porque eu sei, porque o casamento perfeito para Hera, vou até pular para os homens agora, né? Porque só tem um homem para Hera, né? Na verdade. O casamento perfeito para Hera é Zeus, né? É o homem Zeus, que na verdade é o homem poderoso. Por quê? Porque a Hera quer construir algo maior para o mundo, ela quer poder. O símbolo da Hera é poder. Para ela conseguir o poder, ela precisa equilibrar essa polaridade feminina e masculina. E no universo você precisa da união, né? Para você gerar algo maior. Então, ela casa. Só que se ela não está madura para entender quem vai ser esse parceiro, se esse parceiro realmente merece ser marido de uma rainha, se ele tem a grandiosidade para isso, o casamento dá certo. Se ela não se focar no casamento, coisa que é bem difícil, mas pode acontecer, ela pode se tornar uma grande empresária, mas assim, aquela que tá lá no comando mesmo, né? E também questões sociais, ela... principalmente o social aí, o social é mais a Ártemis, né? Questões sociais mais voltadas até para a religião. Então, ela pode ser assim uma mulher de muita influência, num cargo alto, num local de religião. Tá. Agora, o único detalhe, isso acontece, mas assim, a essência é estar casada, tá? Sim. Então, ela não estaria estará feliz e completa. Ela nunca vai se sentir completa. Né? Então, isso acaba sendo uma chaga para a mulher que ela não consegue entender. Aí fica sempre, sabe, um sentimento que tá faltando alguma coisa e ela começa a ir atrás. E aí vem uma sede até de poder, porque ela quer alguma coisa Sim. que ela não sabe, que tá ali. Que muitas vezes, que é essa união. Porque a mulher que ela é categoria vulnerável. Isso a gente não pode esquecer. Ela tem que ter relação, ela tem que ter conexão, tá? Então, para uma mulher ela ser uma grande empresária, né? Ela precisa acionar uma Hera com uma Atena muito forte. A Atena tem que estar junto ali, vibrando maior que a Hera, tá? Se a Hera tiver maior que a Atena e a Hera estiver sozinha, a Hera vai estar no seu lado negativo. Quando ela não entende, ela não conecta com essa polaridade, com esse, ou ela tem que estar um pouco mais fraca, entendeu? E ali saber conversar, saber entender qual foi a união que ela fez, entender o que ela se uniu, e tem que se doar para algo, tá? Porque a empresária, a mulher... Ela vai ser a presidente. Ela vai ser a presidente. Ela é assim, cargo altíssimo. Mas assim, ela não vai olhar para isso, não vai preencher ela, entendeu? Ela vai fazer isso pela empresa. Ela vai fazer isso para algo maior. É diferente da Atena que faz por ela.
Porque é vulnerável, ela é uma deusa vulnerável. Então ela precisa de uma conexão. Ela tá num lado da categoria que não é o sóio, entendeu? Então é só para entender que ela tem poder, mas o poder dela tá atrelado a um outro e uma devoção maior, a algo maior que ela. Ela não tá olhando para ela. E ela acaba nessa chaga dela, se ela tiver assim, ela tem que tomar cuidado para ela não ser muito tirana, porque aí ela vira aquelas rainhas, cortem-lhes a cabeça, sabe? Tirana mesmo, assim, porque pelo poder, aí ela tá na sede de poder. Ela quer tanto atingir algo tão maior que ela pode ficar manipuladora. E ela manipula todos ali, tá? Então, o desequilíbrio de Hera, por isso que Afrodite é muito importante estar com ela, e Hestia, sua irmã direto, é importante também. Porque aí sempre o algo maior vai puxar para algo sagrado. Entendeu? Algo realmente melhor. Se ela começa a ficar com a coisa muito fechada, ela fica manipuladora. E uma Hera manipuladora pode ser na própria família. Aquelas matronas, sabe? De filme que, tipo, que fala daquelas famílias italianas que a mãe comanda tudo, sabe? Que todo mundo, ninguém pode passar desapercebido por ela, ela tem que saber tudo, ela tem que saber ir mandar e saber onde o marido tá e fazer. É uma Hera negativadíssima. Ela é manipuladora, né? Porque ela tem o poder nas mãos. Como você vai usar o seu poder? Ela é a senhora do poder. Nas profissões, então, a mulher A mulher era na profissão, né? Primeira coisa, a mulher ela é esposa. A grande profissão da Hera é ser esposa. E, gente, não coloque isso como pejorativo, porque tem muita gente que coloca isso como pejorativo. Não é pejorativo a Hera estar no papel de esposa. A mulher Hera, ela já nasce com a vontade de ter essa conexão. Quando você tem uma Hera muito forte, é muito engraçado que as meninas que são Heras fortes, elas sonham em casar. Então, um casamento, como dizer assim, entre aspas, profissão casamento. Até porque ela não vai só cuidar da casa, ela vai dar jantares, ela vai se envolver com o grupo social ali que está em volta dela. Né? Como é essa profissão casamento que eu vou pôr bem entre aspas? É assim, olha, qual que é o nosso objetivo? Os dois, o casal conversando. O meu objetivo é, sei lá, ser presidente de uma empresa, ou ser o dono, o banco, ou ser o gerente do banco, ou ser... Tá, então o que a gente vai precisar fazer juntos? Eu vou precisar dar jantares, fazer isso, então eu vou atrás para saber disso. Eu vou te ajudar. Olha, eu tenho que viajar aqui, eu preciso que você dá uma ajuda aqui, que eu preciso que você esteja pronta pra gente ir pra um jantar. Pode deixar que eu vou estar pronta, entendeu? Sabe? É aquela coisa, vou virar a noite trabalhando, se preocupa, eu tô aqui, vai tranquilo que eu dou uma ajuda aqui. Se precisa de ajuda, sabe? A esposa ela é aquela parceirona, sabe? Que ao mesmo tempo, isso acaba sendo... Os dois lados acaba, porque aí há o reconhecimento, porque quando ela está com um homem que sabe reconhecer esse poder dela, essa força dela, porque ela é base, ela é sustento, aí esse homem, né, no casamento, olha e fala assim, puxa vida, eu tenho com quem contar, sabe, eu não tô sozinho, né, e aí quando a Hera cai, de alguma forma, precisa de ajuda, ele tá lá, segurando. Porque é o casamento. Porque o Zeus é poder também. E ele sabe que sem aquela mulher, ele não consegue. Sem ela, ele não consegue. Então, tá ali um ajudando o outro. Então, por isso, quando eu falo profissão casamento, é isso mesmo, sabe? Não é só o amor, só aquela coisa gostosa, só aquela coisa... Que ali a gente tá mais trabalhando o Afrodite, tem muito do amor. E tem que ter, era também ali o amor. Se não der essa liga, não tem início do casamento. É o romance, é a paixão, aquela coisa. Depois que deu a liga, para ter comprometimento, aí era. E o comprometimento são fases que não é fácil. Lembra quantas rainhas tiveram que abdicar de coisas para poder o bem maior ser feito? E muitas vezes o bem maior é simplesmente uma
objetivo de um casamento legal, entendeu? De estarem juntos. Às vezes é uma viagem. Olha só, olha, vamos marcar uma super viagem, mas a gente precisa, eu vou precisar fazer 1000 horas extras para conseguir ganhar, e você também. Então a gente faz assim, a gente se ajuda, papapá, vamos lá, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu quero uma promoção, então vamos lá, vamos junto ali e vamos fazer. Então é a parceria. A Hera, ela até é mãe, mas ela é aquela mãe mais general, assim, sabe? O foco não é o filho. O foco dela é o marido. A Hera até tem os filhos, né? Porque a instituição casamento é importante para a Hera, Sim, tá? sim. Se para o casal é importante ter filhos, a Hera vai ter filhos. Se para o casal não é importante ter filhos, não vai ser interessante ter filhos, eles vão ser um casal que não vão ter filhos. A mulher Hera em si, ela é um pouco mais conservadora até. Conservadora, clássica. Uma mulher Hera é uma mulher rainha, ok? O conceito de rainha é Hera, tá? Então, a rainha, ela que ela que conduz, ela é poder. A mulher Hera tá no seu maior poder, na sua maior força. Então, quando a gente pensa até no porte da mulher Hera, ela é uma mulher que ela sabe o lugar dela, tá? Porque ela sabe qual é o papel dela ali naquele momento, tá? E ela quer o bom para ela, ela quer o melhor, ela busca o melhor, né? Como rainha, ela sempre busca o melhor. A mulher, ela tá preparada para esse homem, tá? Então, é uma mulher que ela sabe o lugar dela, ela normalmente é mais discreta, porque a Hera, ela é rainha no porte dela, você reconhece a Hera não pela roupa que ela veste, você reconhece ela pela forma que ela anda, pela forma que ela fala, pela elegância, sabe? É aquela mulher que ela só olha assim, sabe? Sabe quando a mulher olha e você gela da cabeça aos pés? É uma Hera. Elegância, refinamento. Ela prefere, por exemplo, ela coloca materiais de roupas melhores do que realmente a composição. Às vezes ela é mais clássica, até, ela tende a ser um pouco mais clássica, sabe? A Hera. E é uma Hera clássica, a esposa do príncipe da Inglaterra, Kate, a esposa do Williams. É a perfeita visualmente, é a Hera. É ela, uma mulher, ela super sem decote ali, ela não pode se mostrar, entendeu? Ela tem que estar com o marido, ela tá com a relação aos dois ali, não é o outro. Michelle Obama é uma Hera clássica, sabe? Michelle Obama, ela e o Obama vieram do nada e foi ela que deu o sustento para falar assim, vai que eu tô aqui. Sabe aquele ditado, atrás de um grande homem, sempre uma grande mulher? A Hera é, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher, né? Porque se os dois não estiverem juntos, não cai. Um homem que chega num cargo muito poderoso, sozinho, tá? Por duas coisas. Uma, porque realmente o cargo, para ter um foco em algo maior, vamos dizer assim, algo de poder, você precisa de alguém te ajudando. Entendeu? Precisa, realmente é difícil coordenar tudo para poder ter esse foco. Alguém tem que estar atrás fazendo a base, dando sustento. Então, é o papel da rainha, né? Numa monarquia, seria o papel da rainha mesmo. Só que quando os dois chegam, os dois são reconhecidos. Não é ele que é o reconhecido, os dois, né? E hoje, mesmo grandes executivos, né? Eles quando estão no poder, se eles estão em equilíbrio, eles têm normalmente uma Hera do lado deles, tá? Porque para se manter ali. E não estar à frente, gente, não estar à frente não quer dizer que você não tem o poder. Simplesmente você sabe compartilhar esse poder, né? Que a força de Hera é compartilhar. O que nós estamos, eu acho que como sociedade, como feminino principalmente, nós estamos carentes de entender a energia do compartilhar, do ceder ao outro pelo algo maior, algo muito maior, além de mim mesmo, entendeu? Uma força muito maior.
Então, para haver relações duradouras, precisa ter essa conexão entendeu? Esse ceder e doar ao outro algo maior. Porque para haver o casamento, para haver essa união, a primeira questão é a gente conseguir entender a nós, a gente conseguir olhar para a gente e entender quais são as nossas uniões, né? Quem eu vou me conectar de verdade, entendeu? Escolher as minhas conexões. Então, isso é importante para a mulher Hera. A Hera no negativo, ela é muito raivosa e ciumenta. Isso nós não comentamos, é bom entender, como um mito, tá? Porque ela fica, ela se sente incompreendida mesmo, tá? Como eu estou aqui, me dando ao máximo para algo maior e não acontece. E aí ela fica, tem algo, tá sendo retirado, entendeu? A minha maior riqueza tá sendo roubada, né? E aí ela fica com raiva. E uma mulher é raivosa, entendeu? Ela fica com raiva mesmo, entendeu? Sobe uma ânsia ali e fala assim, não porque ela reconhece o poder e aí ela tem que pôr limite. Se ela não põe limite, vai. Então essa é uma Hera negativa e raivosa e ciumenta. Ela sabe o domínio dela do castelo dela, entendeu? Então ela não deixa também ninguém entrar que não pode. Ela precisa se reconhecer, começar a entender o seu poder, tá? A Hera, ela precisa olhar para ela mesma e entender o valor dela e do outro, entendeu? E partilhar, sabe? Entender que às vezes ela precisa olhar e dar espaço ao outro. Porque se ela não dá um espaço, ela toma tudo, ela não faz o casamento. Ela se fecha nela e aí ela fica só, né? Outra chaga também, ela entender, né, que tem uma dificuldade de uma mulher Hera, é que ela coloca o poder muito grande e acaba não olhando ao redor. Então, quanto mais Hera conseguir entender a importância do todo ali, né, ela consegue reinar melhor, né? Ela tem a importância do algo maior e do todo, e não ser, numa Hera negativa, não ser manipuladora, sabe? Olhar o outro. Ela precisa de Afrodite. Hera e Afrodite precisam estar ligadas, muito ligadas. Eu queria falar. Às vezes ela é traída, a mulher Hera também, porque ela às vezes tem essa conexão do algo do maior, né? Da conexão da união com algo divino. Mas ela esquece de aquecer o casamento ali no dia a dia, né? E aí muitas vezes o homem vai buscar fora do casamento as Afrodites. Então, em vez de ficar brava com as Afrodites, a mulher Hera deve trazer a energia de Afrodite para ela, para que a união dela com o marido seja gostosa também. Porque a Hera ela está mais focada lá na sociedade, no futuro, né? No poder do império do casamento ali dos dois, né? Mas ela esquece ali da união do dia a dia, né? Então a Afrodite é muito bem-vinda. A Hera não pode se perder no poder e esquecer o amor. Onde há poder não há amor, né? Porque aí vira manipulação. Então, a grande questão sempre para estar no positivo, é pensar no algo maior, na união do outro, mas sempre conectando ao amor. Se ela perde o amor, ela vira uma tirana. Né? Nenhuma deusa sozinha, ela é legal, nenhuma, tá? Porque realmente uma vai ter um prisma daquele diamante. Eu coloquei, o feminino em si, ele é um diamante. Né? A essência feminina sagrada, maior, ela é um diamante. Só que você tem que ela tem que estar muito bem lapidada para ela brilhar muito. Esse diamante tem que estar brilhando e lindo. Para isso,
todo lado do diamante, né? Toda a sua faceta, todas as suas faces têm que estar muito bem limpas, muito bem lapidadas, para que haja o brilho. E cada face dele é uma deusa. Então, não pode haver desequilíbrio. A gente precisa olhar para todas. Quando a gente trabalha a energia, a gente está trabalhando no arquétipo, a gente está no puro dele. E ele vem com uma energia avassaladora pra gente, tá? Então, vamos dizer assim, existe o papel que a sociedade impõe pro feminino para casar. Então, às vezes, a mulher tem esse peso. Mais um peso, se ela tem uma era forte, ela quer realmente casar. E também o próprio peso Afrodite, né? O próprio conceito, quando ela tá no desequilíbrio do amor, que ela não tá com amor próprio, né? Dos medos e carências. Se todas essas questões internas delas não estão bem resolvidas, ela pode escolher um marido, né, por questões que não são nobres. Que aí a gente vai falar como ativar como fazer a era ser equilibrada. A era equilibrada é a era que você se pergunta com quem você quer a sua união. Se você está já no seu desequilíbrio, você pode ser atraído por uma relação em que ali você entra numa ilusão. Você não está no real, você não está na verdade, tá? Você casa com uma ilusão. Aí você vê que esse equilíbrio é esse casamento desarmonioso, que na verdade não é casamento, tá? É instituição casamento, mas instituição casamento não quer dizer nada. A gente está falando de casamento sagrado aqui, sabe? O real é esse. Quando só a instituição é só um papel e a pessoa que está do seu lado não te valoriza, não te reconhece, e você quer dizer que não há vínculo, não há casamento, e há um estágio muito complicado porque há algum ponto ali doente, tá? E eu não tô dizendo que é ele só. Lembra que um relacionamento são feitos de duas pessoas, tá? Se essa mulher atraiu um homem que tem algum problema, ou tem um desequilíbrio em algum tipo de coisa e a maltrata, ela tem que entender. Claro que ela tem que separar dele, não tô dizendo que ainda mais se tiver uma agressão física, pior ainda, você realmente tem que cortar, autopreservar primeiro. Mas depois dessa parte física, autopreservar, antes dela conseguir um outro relacionamento e seguir um instinto sem ser trabalhado, ela tem que entender o que eu estou doente. Por que eu casei com uma ilusão? Quais são as minhas ilusões que eu tenho que deixar? Quais são as chagas que eu preciso trabalhar em mim antes de haver o casamento? Tá? Por isso que a gente fala, o autoconhecimento do feminino está com o diamante lapidado. Você vai entender e vai saber olhar um todo. E aí você vai ver qual delas, o que está acontecendo. Será que é uma carência muito grande? Será que tem alguma coisa de infância que eu preciso olhar? Quais são, aí vamos lá, Perséfone, quais são as sombras que eu preciso encarar? Será que eu realmente... Porque ali, uma mulher assim, ela tá mais uma energia, ela tá sem o poder de Hera. Na verdade, ela tá com uma energia ainda de uma Perséfone, que está sendo subjugada por um Hades, casada com um Hades, que está a maltratando. E aí, nessa questão, dá para colocar bem isso. Quando Perséfone aprende a ser a rainha, né? Quando já teve o vídeo de Perséfone, ela gera essa energia de rainha, que é a energia que Hera sabe ter. Só que aí ela é rainha do mundo dela, né? Do mundo invernal. Ela consegue ser rainha nas sombras dela e gerar esse poder que ela precisa para falar, basta. Eu reconheço minha realeza. E aqui você não... Eu coloco bordas. Aqui você não entra. Aí a grande importância do autoconhecimento, a grande importância de entender as suas energias, tá? E não ser... de entender os arquétipos e não ser levado pelas suas energias, entendeu? Você tem que entendê-las para fazer essa harmonia, né? Com o conhecimento delas. Pensa assim, você não é 100% Hera, tá? Você pode ter uma Atena forte, você pode ter uma Ártemis forte, são deusas virgens, você pode equilibrar essa energia. Então, você pode focar também no seu profissional fora, você pode... E quando você é esposa,
você é Hera. Quando você tá no ambiente do seu casamento, você pode trazer Hera para você, entendeu? De realmente fazer com que aquele casamento prospere. A ativação de Hera é você se permitir a se conectar e confiar, porque a Hera, ela tá ali, ela se dá porque ela sabe que vai ter uma troca ali, né? Vai ter uma parceria, né? Então, ao momento que ela coloca aquilo, ela sabe que ela vai receber de volta, né? É uma relação, por isso vulnerável, né? Ela é relação. Sim. Quando você não confia, quando você se fecha e você não está ativando Hera, né? Você não faz a relação, você constrói um muro na sua frente e ninguém te acessa no quesito. Tem a questão da relação à Afrodite, mas é que a Afrodite é momentânea. Você precisa da liga, deu a liga, você precisa confiar. Agora eu me entrego, aprender a se entregar. A confiança é isso, né? Era entrega, devoção. Então, ativando a Mulher Hera, comece a entender, a não ter medo de se conectar de verdade, tá? Muita chave acontece pela dor, né, de relacionamentos. Entenda que pra gente ter a conexão, primeiro a gente tem que saber confiar realmente, olhar, saber quem a gente está se doando. Mas vai aos poucos para quem precisa ativar Hera, sabe? Vai confiando aos poucos, vai se dando em coisas pequenas, em eventos pequenos. Se você pode, uma Hera gosta muito de estar em eventos sociais, de estar comandando coisas para algo maior, né? Igual a Ade comentou. Então, você está fazendo parte de uma comunidade, onde ali você está organizando eventos, associações, instituições religiosas até, não importa, tem que ter uma comunidade em que você se doe de alguma forma e que você sabe que aquilo ali vai ser maior e você vai se conectar a quem está ali, vai ativando Hera assim, aos pouquinhos, né? E também ativar, olhar o masculino de outra forma. Muitas Heras feridas se negam a aceitar a energia masculina nela. Você fica com raiva, você fica com raiva do seu feminino, das mulheres, e você fica com raiva da conexão com o masculino. Então, você tá sempre em raiva. A Mulher Hera tem que tomar cuidado com isso quando ela tá precisando. Deu para entender? Eu coloquei um pouco junto a falta de Hera e como ativar Hera. Lugares legais para Hera é realmente eventos sociais, tá, gente? Vá para shoppings chiques, eventos sociais, lugares com luxo. A Hera adora. Clubes. Hera adora um clube. Ainda assim, tem que ser o mais clássico possível, sabe? Quanto mais bem quadradinho mesmo, assim, é uma Hera clássica. E assim, gente, a consciência que eu quero mais trazer Hera é entender essa união sagrada, essa energia de ela e devoção, ok? É muito importante. E que nós não somos uma só. Então, todas estamos unidas. Então, a Afrodite é importante caminhar com Hera, para Hera não se tornar tirana. É amor e poder juntos, ok? Essa conexão, entendeu? E permitir Hera mesmo sonhar as Heras menores com casamento, com rosa. As meninas Heras gostam. As meninas Heras elas sonham com o príncipe encantado, elas sonham com casamento, porque faz parte da natureza dela. Quem tem e conhece meninas Heras assim, não fortalece essa parte da união para não deixar elas com chagas, mas ao mesmo tempo ensine a observar, a olhar a realidade para não ser tomada pela energia. Aqueles dois equilíbrios. Eu falo porque às vezes hoje tem algumas meninas que ficam complicadas, né? A gente fala do social hoje também. Sim, e até porque depois que casa, para a Mulher Hera se separar é muito complicado. A Mulher Hera que se separa, ela realmente fica no luto. Assim, é bem complicado. Ela
se reestruturar para entender que pode começar um outro casamento com outra pessoa. Para Hera, isso, mulher Hera, isso não existe. A mulher. Então, para que não tenha que passar por isso, que a gente sabe que é um sofrimento para uma mulher Hera, né? O ideal, as que ainda não começaram, é assim, escolher. Namora, conhece, né? Tenha bastante certeza de que é a pessoa, de que se trata ali de um rei. Você não é rainha? Então, é um rei, né? É a melhor maneira da Hera ser feliz. E aí, depois de casada, é importante ela trazer Afrodite. E quando ela tiver filhos, é importante ela também trazer um pouco de Deméter, senão os filhos também podem sofrer um pouco, porque aquilo que a Marina comentou meio por cima, que ela é manipuladora, ela é assim com os filhos, ela é muito general com os filhos, né? Então, para que haja um equilíbrio na família, é importante ela trazer Deméter para o cuidado com os filhos. Isso é o que eu ia comentar, que é muito importante, essa questão de unir todas. E as deusas vulneráveis, assim, só para a gente entender essa categoria Hera, as deusas vulneráveis, elas são processos também do feminino. Então, nós temos 3 deusas vulneráveis que falam diretamente do comportamento do feminino em relação ao mundo, como eu me expresso no mundo também. Por isso que nós temos a filha, a mãe e a esposa. Né? Elas não é à toa, e se uma delas está em desequilíbrio, o nosso eu e o mundo, né, como ação no mundo, fica também em desequilíbrio. Então, só Hera não é legal, só Deméter não é legal, só Perséfone não é legal. A gente precisa ser mãe, filha e esposa nesse equilíbrio para equilibrar nosso feminino interno. Né? Sim. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, ajuda a divulgar, se inscreve no canal, curte a página. E quer saber um pouco mais como as deusas estão distribuídas internamente em você? Faça o teste. Eu e a Marina fizemos um estudo e tem um teste maravilhoso. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você solicitar esse teste.